O aroma do café recém-moído envolvia cada canto do pequeno estabelecimento. Mariana Rezende ajustou pela 10ª vez a placa de grande inauguração com sua oferta ousada. Hoje, café grátis para todos. Suas mãos, levemente trêmulas, revelavam a mistura de medo e esperança que carregava desde que assinou o contrato de aluguel 3 meses atrás. Hoje começa tudo, sussurrou para si mesma, passando os dedos pelo balcão de madeira que havia restaurado com suas próprias mãos, o mesmo onde sua avó costumava preparar suas receitas lendárias quando este espaço era apenas a cozinha de sua casa. O tilintar da sineta da porta interrompeu seu momento de introspecção, seu primeiro cliente. Mariana compôs seu melhor sorriso, aquele que havia ensaiado diante do espelho na noite anterior. Bem-vindo ao Café com Alma. Sou Mariana e hoje... É verdade o negócio do café grátis ou é apenas uma tática publicitária barata? Mariana piscou, desconcertada. O homem à sua frente, impecavelmente vestido com um terno cinza chumbo que gritava, feito sob medida. A observava com uma sobrancelha arqueada e expressão impaciente. Sua barba, perfeitamente aparada, emoldurava um sorriso torto que não alcançava seus olhos, frios como uma manhã de inverno. Totalmente verdade, senhor. Respondeu ela, recuperando a compostura. Valente, Rafael Valente, disse enquanto examinava o local com um olhar crítico. Interessante conceito. Embora, francamente, dar produto de graça no primeiro dia não me pareça a estratégia financeira mais brilhante. Mariana sentiu a primeira pontada de irritação subir por suas costas. Prefere pagar, senhor Valente? Perguntou com um sorriso tenso. Posso abrir uma exceção. Os olhos dele cintilaram com algo parecido com diversão. Não, não. Se é grátis, vou aceitar grátis. Um expresso duplo. Sem açúcar, deixe-me adivinhar. Mariana não conseguiu evitar o tom mordaz enquanto ativava a máquina. Um homem como o senhor certamente prefere amargo. Correto. Ele a olhou genuinamente surpreso. Vejo que entende de café e de clientes. O café é ciência e arte, senhor Valente, e as pessoas são bastante previsíveis quando você aprende a observar. Enquanto preparava a bebida com movimentos precisos, Mariana sentia o olhar penetrante daquele homem seguindo cada um de seus gestos. Havia algo familiar nele, mas não conseguia identificar. Sabe algo curioso? Comentou ela enquanto a máquina soltava seu característico assobio. O expresso revela muito sobre quem o bebe. É intenso, direto, sem distrações, como um tiro certeiro. E isso é bom ou ruim segundo sua filosofia cafeeira? A voz de Rafael tinha um tom zombeteiro que acendeu ainda mais o temperamento de Mariana. Nem bom nem ruim, apenas é. Colocou a pequena xícara à frente dele. Mas tem um inconveniente. Esfria rápido e se torna amargo se você não souber apreciá-lo a tempo. Rafael pegou a xícara, seus dedos roçando brevemente os dela. O contato, embora fugaz, deixou uma estranha sensação elétrica na pele de ambos. Discurso impressionante para uma bebida tão simples, comentou ele após dar o primeiro gole. Sua expressão mudou momentaneamente, suavizando-se por uma fração de segundo antes de voltar à sua máscara de indiferença. Embora deva admitir que está aceitável. Vindo do senhor, vou considerar isso um elogio extraordinário. Mariana cruzou os braços, estudando-o. Sempre é assim tão generoso com seus elogios? Só quando são merecidos. Rafael percorreu novamente o espaço com o olhar. Lugar interessante, prédio antigo, não é? Este bairro está mudando. O tom com que pronunciou a última palavra acendeu um alarme na mente de Mariana, e então ela se lembrou. A fotografia no jornal local, junto à matéria sobre a empresa que estava comprando propriedades históricas no centro do Rio de Janeiro, para transformá-las em condomínios de luxo. Você é aquele Valente, disse ela, toda cordialidade evaporando-se de sua voz. Da Valente Empreendimentos Imobiliários. O sorriso de Rafael se alargou predatório. Culpado. Deu outro gole em seu café. Conhece nosso trabalho? Conheço perfeitamente o que vocês fazem, respondeu ela com frieza. Compram prédios com história, despejam os inquilinos e constroem torres de vidro que ninguém do bairro pode pagar.
Prefiro chamar de revitalização urbana, mas cada um com seus termos. Rafael depositou a xícara no pires com um tilintar delicado. Sentimentalismos não pagam hipotecas, senhorita Rezende. O mundo avança. E suponho que está aqui para avaliar sua próxima revitalização? Mariana sentia o pulso acelerado. Este lugar não era apenas um negócio, era o último vínculo com sua avó, com suas raízes. Na verdade, vim pelo café grátis. Rafael tirou um cartão do bolso e o deslizou sobre o balcão. Mas já que mencionou, este prédio está na nossa lista de interesse. De fato, já iniciamos conversas com o proprietário. O ar abandonou os pulmões de Mariana. Seu senhorio não havia mencionado nada. Não pode fazer isso. Tenho um contrato de locação. Contratos têm cláusulas, senhorita Rezende, e proprietários têm preço. Ele se levantou ajustando o impecável terno. Embora tenha sido um café memorável, quase vale o que paguei por ele. Não pagou nada, replicou ela entre dentes. Exato. O sorriso de Rafael adquiriu um matiz quase cruel. Como o valor de manter esse tipo de negócio romântico mais inviável numa zona em desenvolvimento. Mariana sentiu o sangue ferver. Saia da minha cafeteria. Com prazer. Rafael dirigiu-se à porta, mas parou antes de sair. Embora, se lhe interessar, eu poderia comprar seu negócio inteiro. Sabe como é? Para que saia por cima dessa situação. O olhar que lhe dirigiu estava carregado de um desafio que ia além do comercial, como se estivesse testando-a. O que me diz, senhorita Rezende? Um cheque generoso em troca dos seus sonhos. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto o aroma do café que ainda pairava entre eles. Dois estranhos subitamente transformados em adversários por algo muito mais profundo que um simples estabelecimento comercial. Mariana contemplou o cartão de visita entre seus dedos, o nome Rafael Valente, diretor executivo, reluzindo em letras douradas sobre o fundo preto. Com um movimento brusco, partiu-o em dois e deixou cair os fragmentos na lixeira. Comprar meus sonhos? A indignação ainda lhe queimava a garganta enquanto fechava o estabelecimento naquela noite. Típico de alguém que acredita que tudo tem etiqueta de preço. O primeiro dia havia sido moderadamente bem-sucedido depois da tensa inauguração. Vizinhos, estudantes e trabalhadores de escritório tinham comparecido atraídos pela promoção e muitos prometeram voltar. Mas a sombra daquela ameaça velada pairava sobre seu entusiasmo como uma nuvem tóxica. Na manhã seguinte, Mariana mal havia terminado de preparar os primeiros bolos quando a sineta da porta anunciou um visitante. O impecável terno azul marinho e a postura arrogante eram inconfundíveis. Bom dia, senhorita Rezende. Rafael Valente parou diante do balcão. Vejo que decidiu abrir hoje também. Admirável persistência. Veio pelo seu café grátis? Lamento informar que a promoção terminou ontem. Mariana não se preocupou em ocultar sua hostilidade. Hoje vou pagar, não se preocupe. Tirou a carteira com um gesto estudadamente elegante. Um expresso duplo, por favor. Enquanto preparava a bebida, Mariana sentia o olhar de Rafael percorrendo cada canto do local, calculando, medindo, como um predador avaliando seu território. Algo em seu estômago se retorceu com apreensão. Pensou na minha oferta? Perguntou ele, recebendo a xícara que ela estendia com mais força do que o necessário. Não há nada para pensar. Mariana o enfrentou diretamente, seu olhar cravado no dele. Minha avó cozinhou com amor neste lugar durante décadas. Seu espírito vive nestas paredes. Você acha que pode comprar isso com seu dinheiro? Rafael deu um gole em seu café, sua expressão indecifrável. O sentimentalismo é um luxo caro, senhorita Rezende. Este bairro está mudando, queira ou não. Em 6 meses, estes prédios antigos terão se transformado em empreendimentos modernos. É progresso. Progresso. A risada de Mariana soou amarga. Destruir a identidade de um bairro para que você possa construir apartamentos que ninguém daqui pode se dar ao luxo? Isso é progresso? Rafael deixou a xícara sobre o balcão, estudando-a com genuína curiosidade. Não entendo por que insiste em manter um negócio que, sejamos honestos, é romântico, mas financeiramente inviável. O café é uma indústria saturada. As margens são mínimas. E este local
requer investimentos importantes. Nem tudo se mede em planilhas, Sr. Valente. Mariana inclinou-se para a frente. Algumas coisas têm um valor que não aparece nos seus balanços, como a satisfação pessoal, suponho. O tom condescendente acendeu ainda mais a irritação de Mariana. Como a dignidade, corrigiu ela. Como saber que está criando algo com propósito, não apenas acumulando dinheiro. Rafael arqueou uma sobrancelha, visivelmente provocado pela primeira vez. Acha que meu trabalho não tem propósito? Criamos espaços onde as pessoas vivem, trabalham, constroem suas vidas, destruindo o que outros construíram antes. O silêncio entre eles vibrou com tensão não resolvida. Mariana observou como algo parecido com dúvida atravessou fugidamente os olhos de Rafael antes que sua expressão voltasse a endurecer. Sabe o que me parece fascinante, senhorita Rezende? Sua convicção de que seu café é diferente dos outros 1000 que existem nesta cidade. Meu café tem alma. A resposta de Mariana foi imediata, sem hesitação. Cada grão selecionado pessoalmente, cada receita testada 100 vezes, cada xícara servida com intenção. Olhou diretamente nos olhos dele. Você sabe o que é servir algo com alma, Sr. Valente? Ou só sabe acumular propriedades? A pergunta ficou suspensa entre eles como um desafio. Por um instante, Mariana pareceu ver algo quebrar-se na perfeita fachada daquele homem. Aproveite seu romântico negócio enquanto puder. Rafael deixou uma nota sobre a mesa, dirigindo-se à porta. A realidade econômica costuma ser menos poética que seus ideais. A realidade é o que construímos, Sr. Valente. Você constrói torres vazias. Eu construo conexões. Rafael parou na porta, olhando-a por cima do ombro. Voltarei amanhã pelo meu café, senhorita Rezende. Veremos quanto duram essas conexões quando chegar a primeira conta do aluguel. Contra todas as probabilidades, Rafael Valente manteve sua palavra. No dia seguinte, apareceu pontualmente às 9h15, pedindo seu expresso duplo sem açúcar. E no seguinte. Cada manhã, o mesmo ritual. Ele entrava com ar desinteressado, como se estivesse ali por mero acaso. Ela o atendia com profissionalismo distante. Trocavam comentários mordazes, disfarçados de conversa educada. Mariana começou a notar pequenos detalhes, como seus ombros relaxavam ligeiramente depois do primeiro gole de café, como seu olhar percorria as fotografias antigas nas paredes com crescente interesse, como às vezes parecia prestes a dizer algo, mas continha-se no último momento. Na sexta-feira, Rafael havia abandonado a pretensão de estar ali por acaso. Devo admitir, comentou enquanto ela limpava a máquina, que seu café é surpreendentemente bom. Vindo de você, isso quase soa como uma declaração de amor. Mariana não pôde evitar um sorriso irônico. Não exageremos, mas havia um esboço de sorriso em seus lábios. Digamos que é intrigante. O café ou a barista? O desafio em sua voz era evidente. Rafael a olhou demoradamente antes de responder. Ambos merecem um estudo mais profundo. Quando saiu nesse dia, Mariana o observou misturar-se com as pessoas na calçada. Pela primeira vez desde que o conheceu, Rafael Valente sorria. Um sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto. E esse sorriso, inexplicavelmente, produziu um arrepio que nada tinha a ver com rejeição. A última semana de maio trouxe ao Rio de Janeiro uma onda de calor inesperada. No Café com Alma, Mariana havia adaptado o cardápio para incluir bebidas geladas e granizados que atraíam clientes em busca de refúgio do sol abrasador. Um empresário como você participando de um evento comunitário? Isso eu tenho que ver, comentou Mariana, enquanto colocava o cartaz do próximo Domingo Cultural na vitrine. A formalidade inicial entre eles havia se dissolvido gradualmente, substituída por um tratamento informal carregado de ironia compartilhada. Rafael, reclinado no que já todos consideravam sua cadeira junto à janela, revisava documentos em seu tablet. Levantou a vista com expressão divertida. Está me convidando formalmente, Rezende? Estou te desafiando, Valente, replicou ela, aproximando-se de sua mesa. Este domingo, artesãos locais, música ao vivo, troca de livros, pessoas reais conectando sem telas no meio. Soa terrivelmente antiquado, como tudo o que vale a pena.
Mariana tirou-lhe a xícara vazia. Vem ou está com medo de sujar seus sapatos italianos? No domingo, para espanto dos frequentadores habituais do café, Rafael apareceu vestido com jeans e uma camisa azul de algodão. Mariana quase derramou a jarra d'água ao vê-lo misturar-se desajeitadamente entre a multidão que enchia o local. Você parece completamente fora do seu elemento, sussurrou ao passar junto dele, carregando uma bandeja de bolos. Me sinto como um pinguim na Amazônia, admitiu. O que se supõe que devo fazer aqui? Mariana depositou a bandeja na mesa comunitária e estendeu-lhe um avental. Ajudar, é claro. Você não veio como convidado, mas como voluntário. Isso não estava nos termos do desafio. Acabo de mudar os termos. Privilégio de anfitriã. Para surpresa de ambos, Rafael aceitou o avental sem protestar. Durante as horas seguintes, serviu café, carregou mesas e até participou de uma improvisada leitura de poesia, onde lhe coube dar voz a Carlos Drummond de Andrade, enquanto uma senhora idosa do bairro recitava Cecília Meirelles. Jamais imaginei ver você recitando No Meio do Caminho, comentou Mariana quando a tarde começava a cair e os últimos participantes se despediam. Sentados no terraço do prédio, compartilhavam uma garrafa de vinho que alguém havia trazido como agradecimento. A cidade se estendia diante deles, suas luzes acendendo-se progressivamente enquanto o crepúsculo tingia o céu de púrpura. Minha mãe adorava Drummond, confessou Rafael contemplando o horizonte. Lia-me seus poemas antes de dormir. Algo em seu tom fez com que Mariana o olhasse com interesse renovado. Não imagino a mãe do temível Rafael Valente como uma romântica recitadora de poesia. Sofia Valente era bibliotecária, respondeu ele com um sorriso melancólico. O único negócio que lhe interessava era o intercâmbio de mundos através das palavras. E seu pai? Construtor, o clássico homem que se fez sozinho e nunca entendeu o fascínio da minha mãe pelos livros. Bebeu um gole de vinho. Ou o meu. Você, fascinado por livros? Mariana não ocultou sua incredulidade. Estudei letras antes de administração, revelou ele, como quem compartilha um segredo vergonhoso. Até o 3º ano. Depois meu pai adoeceu e tive que assumir o negócio da família. O silêncio que se seguiu estava carregado de revelações inesperadas. Mariana observou o perfil de Rafael recortado contra o céu noturno, descobrindo camadas que nunca teria suspeitado sob sua fachada de executivo implacável. Este prédio pertenceu aos meus avós, disse ela finalmente. Minha avó Mercedes tinha aqui sua cozinha. Preparava comida para vender aos trabalhadores de escritório e estudantes da região. Por isso é tão importante para você? É minha herança. Mariana traçou círculos na borda de sua taça. Não as paredes em si, mas o que representam. O valor de criar algo com suas mãos, de nutrir os outros. A propriedade passou para as mãos de investidores nos anos 90, comentou Rafael. Revisei os registros. Meu pai vendeu sua parte após o falecimento da vovó. Precisava do dinheiro e não compartilhava sua visão. Mariana sorriu com tristeza. Parece que temos isso em comum, pais pragmáticos que não entendiam nossos sonhos. A brisa noturna agitou o cabelo de Mariana. Rafael a observou, percebendo pela primeira vez a determinação que ardia sob sua aparente fragilidade. Por que café? Perguntou de repente. Porque o café une as pessoas. Sua voz adquiriu um tom apaixonado. É ritual, é memória, é conexão. Minha avó dizia que uma boa xícara de café podia resolver quase qualquer problema. Quase. Alguns corações estão frios demais mesmo para o café mais quente, respondeu ela, olhando-o fixamente. Seus olhos se encontraram na penumbra. Por um instante, a máscara de indiferença de Rafael deslizou completamente, revelando uma vulnerabilidade que o transformava por completo. O prédio está na lista prioritária de aquisições para o próximo trimestre, confessou abruptamente. O conselho diretor votará na semana que vem. O coração de Mariana parou por um segundo. E você? Votará a favor da compra? Rafael contemplou a cidade um momento antes de responder. Deveria fazê-lo. É um movimento financeiramente sólido. Mas pausei a proposta de compra. Seus olhos evitaram os dela. Por motivos pessoais.
A última frase ficou suspensa entre eles, carregada de implicações que nenhum se atrevia a formular em palavras. Sob o manto estrelado do Rio de Janeiro, dois mundos aparentemente irreconciliáveis começavam a encontrar pontos de contato, como água fria e quente, misturando-se lentamente, criando algo novo e inesperado. O convite chegou em forma de envelope cor marfim, entregue pessoalmente por um mensageiro, quando Mariana fechava a cafeteria. Jantar amanhã, 20 Zé. Passarei para buscá-la, para provar que meu mundo também tem sabor. RV. A caligrafia elegante contrastava com a concisão da mensagem. Mariana releu o bilhete dividida entre a curiosidade e a apreensão. 3 dias haviam transcorrido desde aquela conversa no terraço e Rafael não havia voltado a aparecer pelo café. Sua ausência havia deixado um vazio estranhamente notável, como uma melodia interrompida no meio do compasso. No dia seguinte, enquanto organizava os suprimentos recém-chegados, escutou a sineta da porta. Era 12:00. O local estava vazio após o burburinho matinal. Estamos em pausa de... A frase ficou incompleta ao encontrar-se com os olhos de Rafael. Ele permanecia junto à entrada, vestido com informalidade calculada, calça escura e camisa branca sem gravata. Parecia diferente, quase vulnerável. Não venho por café, esclareceu aproximando-se. Queria confirmar o de hoje à noite. Mariana depositou lentamente o pacote de grãos sobre o balcão. Não disse que aceito. Também não disse que não. Uma tensão diferente pairava entre eles, como eletricidade estática antes de uma tempestade. Me dê uma razão para aceitar, desafiou ela. Curiosidade. Rafael aproximou-se até ficar a 1 palmo de distância. Você não sente curiosidade por conhecer o inimigo em seu território? Você ainda se considera meu inimigo? A pergunta ficou suspensa. Algo indefinível cruzou o olhar de Rafael. Talvez esse seja precisamente o propósito do jantar. Redefinir termos. Às 8 em ponto, um Audi negro parou em frente à cafeteria. Mariana desceu as escadas de seu apartamento localizado no andar superior, questionando cada decisão que a havia levado àquele momento, desde o vestido verde esmeralda até o perfume leve com notas de baunilha. Rafael saiu do veículo ao vê-la aproximar-se. Sua expressão ao contemplá-la produziu um formigamento inesperado em seu estômago. Você está... Hesitou pela primeira vez desde que o conhecia. Surpreendente. Esperava que eu chegasse com o avental posto? Brincou ela para disfarçar seu nervosismo. Esperava exatamente o que vejo. Alguém impossível de classificar. O restaurante revelou-se ser um terraço convertido em jardim, com vistas panorâmicas da cidade. Mesas espaçadas entre vegetação tropical criavam bolhas íntimas sob o céu estrelado. Um pianista interpretava suavemente clássicos de jazz. Não é o que imaginava, confessou Mariana, enquanto um garçom lhe servia vinho. Esperava algo mais. Pretensioso, corporativo? Rafael sorriu. Tenho vida fora das salas de reunião, embora não acredite. A conversa fluiu inesperadamente fácil. Descobriram afinidades compartilhadas. Ambos colecionavam vinis, preferiam ler romances com final infeliz e detestavam espetáculos de mágica. Vamos admitir, disse ela após a sobremesa, sentindo-se ligeiramente embriagada pelo vinho e pela intimidade crescente. Isso é surreal. Há 2 semanas você queria demolir minha cafeteria. Nunca disse demolir, corrigiu ele com gesto divertido. Apenas reestruturar significativamente. E agora estamos compartilhando tiramisu como se fôssemos... Ela parou, incapaz de definir exatamente o que eram. Como se fôssemos o quê? Pressionou Rafael, inclinando-se na direção dela. Pessoas que não deveriam estar jantando juntas. O trajeto de volta transcorreu num silêncio carregado de tensão não resolvida. Quando o carro parou em frente à cafeteria, nenhum fez menção de se mover. Quer subir para tomar algo? As palavras escaparam da boca de Mariana antes que pudesse contê-las. Os olhos de Rafael escureceram. Essa é uma péssima ideia. Eu sei. No apartamento, pequeno mas aconchegante, Mariana serviu 2 taças de cachaça envelhecida. A cidade piscava através das janelas, enquanto o som distante de um violão infiltrava-se de alguma janela vizinha.
Este lugar é... Começou Rafael percorrendo o espaço com o olhar. Minúsculo, eu sei. Ia dizer autêntico, como sua dona. A distância entre eles foi desaparecendo gradualmente, até que puderam sentir o calor emanando de seus corpos. A mão de Rafael pousou suavemente na bochecha de Mariana. Isso vai complicar tudo, sussurrou ela. Já está complicado. O beijo começou tentativo, quase inocente, antes de transformar-se em algo urgente, primitivo. As mãos de Mariana agarraram-se à camisa de Rafael, enquanto ele enredava os dedos em seu cabelo. Separaram-se ofegantes, atordoados pela intensidade do momento. Tenho que ir, murmurou ele, afastando-se como quem recua à beira de um precipício. Antes que... Que o quê? Que eu esqueça todas as razões pelas quais não deveria estar aqui. De pé junto à porta, Rafael parecia travar uma batalha interna feroz. Finalmente, com voz rouca, disse: Quero investir no seu negócio. Mariana piscou desconcertada pela reviravolta. O quê? Não comprar e investir, capital, contatos, expansão, sem alterar sua visão. Por que você faria isso? Impulso. Passou a mão pelo cabelo, desarrumando-o. Pela primeira vez em anos quero fazer algo sem analisar cada variável, sem calcular o retorno. A proposta flutuou entre eles como uma confissão inesperada, revelando vulnerabilidades que nenhum havia previsto expor. Se é impulso, você vai se arrepender amanhã, respondeu Mariana, cruzando os braços. E eu não sou café instantâneo, Rafael. Você não pode simplesmente adicionar água quente e esperar resultados imediatos. Seus olhares se encontraram na penumbra, desafiadores e magnéticos em partes iguais. Amanhã continuarei querendo o mesmo, afirmou ele com uma intensidade que a fez estremecer. A pergunta é, você o que vai querer? Junho exibiu seu temperamento caprichoso sobre o Rio de Janeiro. Tempestades vespertinas alternavam com manhãs luminosas, transformando o ritmo da cidade em um vai e vem imprevisível. No café com alma, uma rotina inesperada tomava forma. Rafael chegava cada manhã, às 8h30, sem seu habitual terno executivo, optando por trajes que sugeriam uma deliberada busca por conforto. Instalava-se em uma mesa próxima à vitrine, abria seu laptop e trabalhava entre goles de diferentes infusões que Mariana preparava especialmente para ele. Percebe que já provou todo o cardápio exceto o chai latte? Observou ela numa manhã particularmente brilhante, apoiando-se no encosto da cadeira à frente dele. Reservo-o para ocasiões especiais, respondeu Rafael sem levantar o olhar da tela. O que poderia ser suficientemente especial para o exigente paladar de Valente? Talvez quando aceitar minha proposta de investimento. Transcorridas 2 semanas desde aquele jantar, nenhum havia voltado a mencionar o beijo. Pairava entre eles como uma verdade tácita, reconhecível em olhares desviados e proximidades cuidadosamente medidas. Ainda não disse que não, comentou Mariana, afastando-se quando os dedos de ambos se roçaram ao recolher um guardanapo caído. Tampouco disse que sim. Rafael fechou seu computador. O que exatamente a detém? Mariana ocupou o assento à frente dele, brincando com um torrão de açúcar. Não compreendo seus motivos. Primeiro quer demolir este prédio, depois propõe investir no meu negócio. A transição parece abrupta demais. A vida raramente segue trajetórias lineares. Rafael estendeu sua mão sobre a mesa, não o bastante para tocá-la, mas o suficiente para sugerir uma aproximação. Às vezes encontramos bifurcações inesperadas. E eu sou sua bifurcação? A pergunta foi interrompida pela chegada de um grupo de estudantes. Mariana retornou para trás do balcão, onde permaneceu observando como Rafael interagia amigavelmente com os jovens que o reconheceram como o cara que está sempre aqui. Algo fundamental havia mudado nele. A rigidez de seus ombros, a cadência de sua risada, até mesmo sua maneira de ocupar o espaço parecia mais leve, como se tivesse depositado em algum lugar um peso invisível que carregava continuamente. Nessa tarde, após o fechamento, Rafael a ajudou a reorganizar o mobiliário para uma oficina de poesia programada para o fim de semana. Minha assistente me perguntou hoje se eu estava doente, comentou enquanto moviam uma estante. Por quê? Porque cancelei 3 reuniões esta semana para estar aqui.
A confissão tinha um tom quase infantil de travessura. Aparentemente estou sorrindo demais e usando expressões como "que interessante" em vez de desnecessariamente caro. Mariana conteve um sorriso. As pessoas mudam. Na verdade, não. Apenas lembramos quem éramos antes que o mundo nos moldasse. A proximidade entre ambos enquanto ajeitavam a última mesa tornou-se inevitável. O aroma de canela do perfume de Mariana misturava-se com a fragrância amadeirada que emanava de Rafael. Não me lembro da última vez que me senti assim, murmurou ele, seu olhar fixo em algum ponto sobre o ombro dela. Assim como... presente. Sua voz adquiriu um tom áspero. Não antecipando o próximo movimento, não calculando probabilidades, simplesmente existindo no momento. Algo em sua vulnerabilidade quebrou as últimas defesas de Mariana. Sem dizer palavra, aproximou-se e depositou um beijo suave em seus lábios. Diferente do anterior, este não continha urgência, mas certeza, como quem retorna a um lugar conhecido depois de uma longa viagem. Isso significa que aceita minha proposta? Perguntou Rafael quando se separaram. Significa que aceito a possibilidade, respondeu ela com um sorriso. Com condições. Sempre há condições com você. Claro. Primeira, mantenha o controle criativo absoluto. Segunda, qualquer expansão deve preservar a essência original. Terceira, você terá que aprender a preparar café. A gargalhada de Rafael ecoou no espaço vazio. Eu? Atrás do balcão? Ninguém está acima do trabalho manual, senhor diretor executivo. O beijo que se seguiu selou um pacto que transcendia o comercial, inaugurando um território inexplorado para ambos. As mãos de Rafael emolduraram o rosto de Mariana com delicadeza reverencial, como quem segura algo infinitamente valioso. A transformação do café com alma começou gradualmente. Pequenas mudanças, novos equipamentos, um sistema informatizado para estoques, mobiliário adicional para o terraço. Mariana supervisionava cada detalhe, enquanto Rafael proporcionava estrutura financeira sem interferir na visão original. Junho deu lugar a julho, entre projetos compartilhados e noites onde conversas sobre café transformavam-se em reflexões sobre a vida, o propósito e os caminhos não tomados. Amanhã apresentarei minha renúncia como diretor da área imobiliária, anunciou Rafael uma noite, enquanto compartilhavam vinho no terraço, o mesmo lugar onde semanas atrás haviam começado a derrubar os muros que os separavam. Tem certeza? Mariana entrelaçou seus dedos com os dele. É seu legado familiar. É o legado do meu pai. O meu está por ser escrito. A notificação em seu celular interrompeu o momento. Rafael leu a mensagem, sua expressão transformando-se instantaneamente. O que aconteceu? Perguntou Mariana, percebendo a tensão súbita em seu corpo. O prédio... Sua voz soava distante. Acaba de ser vendido. O quê? Mas você disse que tinha pausado a proposta de compra. Eu fiz isso. Rafael relia o e-mail com incredulidade. O conselho diretor prosseguiu sem minha autorização. Argumentam que demorei demais. O mundo parecia desmoronar sob seus pés. Todos os planos, sonhos e possibilidades recentemente descobertas ameaçavam desvanecer-se diante dessa nova realidade. Quem é o comprador? A voz de Mariana mal superava um sussurro. O olhar que Rafael lhe devolveu continha uma mistura de consternação e determinação feroz. Vou descobrir e resolver isso, prometo. A notícia caiu como um aguaceiro em terra seca. Violenta, implacável, transformadora. Durante 48 horas, Mariana manteve a cafeteria fechada, incapaz de atender clientes enquanto seu futuro desvanecia entre seus dedos. A campainha de seu apartamento tocou insistentemente ao entardecer do segundo dia. Ao abrir, encontrou Rafael com expressão devastada, segurando uma pasta debaixo do braço. Por que não responde minhas ligações? Sua voz refletia noites sem dormir. Precisava de espaço para processar. Mariana afastou-se, permitindo que ele entrasse. O apartamento mostrava sinais evidentes de caos emocional. Xícaras abandonadas, papéis espalhados, uma mala semi-arrumada. Vá embora! Rafael apontou para a bagagem com um gesto tenso. Estava considerando opções.
Sem falar comigo primeiro? O que há para falar? A amargura tingia cada sílaba. Você volta para seu império corporativo, eu procuro outro lugar para reconstruir. Rafael depositou a pasta sobre a mesa, esfregando o rosto com um gesto exausto. Realmente acredita que orquestrei tudo isso? Que a seduzi para depois tomar sua cafeteria? Que tipo de vilão melodramático pensa que sou? A acusação pairou entre eles como veneno. Não sei o que pensar. Mariana desabou no sofá. Há um mês você queria comprar este prédio. Agora, magicamente, está vendido. Verifiquei os registros. Rafael abriu a pasta, estendendo documentos sobre a mesa. O comprador é Grupo Horizonte, um consórcio internacional. Minha empresa apresentou uma contra-oferta, mas chegamos tarde. Mariana estudou os papéis com crescente ceticismo. As datas, assinaturas e carimbos oficiais desenhavam uma verdade incômoda. Rafael dizia a verdade. Devo-lhe um pedido de desculpas, sussurrou finalmente. Não. Ele sentou-se ao lado dela, tomando suas mãos. Eu lhe devo uma solução. A proximidade resultava dolorosamente reconfortante, como cauterizar uma ferida. O que fazemos agora? Lutar. A determinação em seu olhar acendeu uma centelha de esperança. Contratei o melhor advogado imobiliário da cidade. Estamos explorando cláusulas, buscando precedentes legais. Não posso custear uma batalha judicial contra uma corporação multinacional. Eu posso. A simplicidade de sua resposta a desarmou. Por que faria isso? O olhar de Rafael suavizou-se. Seus dedos percorreram a bochecha de Mariana com ternura quase insuportável. Porque pela primeira vez em décadas, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Agosto desdobrou seu calor sobre a cidade, enquanto o destino do café com alma permanecia suspenso em incerteza legal. Mariana retomou as operações com renovada intensidade, como quem saboreia os últimos momentos de algo precioso. A clientela cresceu exponencialmente quando a história vazou nas redes sociais. Davi contra Golias, a pequena cafeteria enfrentando uma corporação internacional. Jornalistas locais, ativistas urbanos e defensores do patrimônio histórico converteram um modesto estabelecimento em símbolo de resistência cultural. Nunca imaginei que meu café seria tendência no Twitter, comentou Mariana uma noite enquanto contabilizava a arrecadação recorde. Rafael sorriu servindo desajeitadamente 2 xícaras da mistura especial que estava aprendendo a preparar. O problema é que também não impressiona os executivos da Horizonte. O representante legal deles cancelou nossa reunião pela 3ª vez. A frustração acumulada durante semanas evidenciava-se nas olheiras sob seus olhos, na tensão permanente de seus ombros. Talvez devamos aceitar o inevitável, sugeriu Mariana com voz baixa. Encontrar outro local, começar de novo. Desistir, depois dos seus discursos apaixonados sobre memória e raízes? Rafael a olhou com espanto. Quem é você e o que fez com Mariana Rezende? Estou sendo realista. O contrato de compra e venda está assinado. Precisamente por isso devemos. O telefone interrompeu sua réplica. Rafael atendeu, sua expressão transformando-se gradualmente enquanto escutava. Quando? Perguntou finalmente. Entendo. Estaremos lá. Ao desligar, uma estranha mistura de incredulidade e esperança iluminava seu rosto. O CEO da Horizonte quer se reunir conosco. Pessoalmente. Amanhã. A sede do Grupo Horizonte ocupava os últimos 5 andares do edifício mais moderno do distrito financeiro. Mariana sentia-se minúscula, atravessando aqueles corredores de vidro e aço, tão diferentes de seu acolhedor espaço de madeira e tijolo aparente. Rodrigo Monteiro, diretor executivo do conglomerado, resultou ser um homem de 60 anos com surpreendente simplicidade. Recebeu-os em mangas de camisa, sem a pompa esperada de alguém que controlava investimentos multimilionários. Admiro sua tenacidade, comentou depois de escutar os argumentos preparados por Rafael. Poucos enfrentariam um gigante corporativo por um prédio que, francamente, não representa nem 0,01% do nosso portfólio. Não é apenas um prédio, interveio Mariana. É história viva. História que pretendemos preservar, senhorita Rezende. Monteiro desdobrou as plantas arquitetônicas sobre a mesa.
Nosso projeto contempla restaurar a fachada original e destinar o térreo a espaços comerciais que respeitem o caráter histórico, incluindo minha cafeteria. A esperança tremia em sua voz. Essa é precisamente a questão que devemos resolver hoje. 3 horas de negociação intensa revelaram uma solução inesperada. Horizonte conservaria a propriedade, mas Café com Alma obteria um contrato de locação de longo prazo com condições favoráveis. A única estipulação peculiar: Rafael Valente deveria figurar como sócio minoritário. Por que essa condição específica? Questionou Rafael desconfiado. Garantia de sustentabilidade financeira. O sorriso de Monteiro sugeria motivos adicionais não expressos. Sua reputação no mundo empresarial é impecável. Mariana observou alternadamente ambos os homens, percebendo correntes subterrâneas naquela conversa. Algo não se encaixava perfeitamente. Posso falar com você em particular? Solicitou a Rafael. Na antessala, longe de ouvidos alheios, expressou suas dúvidas. Isso parece conveniente demais. Por que cederiam tão facilmente? Não foi fácil, respondeu Rafael. Mobilizei cada contato disponível nestas semanas. Além disso, hesitou brevemente. Monteiro foi mentor do meu pai. Este favor provavelmente vem com expectativas futuras não especificadas. Você está disposto a assumir essa dívida por mim? A pergunta flutuou entre eles, carregada de implicações que transcendiam o empresarial. Rafael tomou seu rosto entre as mãos, olhando-a com intensidade avassaladora. Por nós, corrigiu. Pelo que estamos construindo. De volta ao escritório, Monteiro esperava com o contrato preparado. Mariana o assinou com mão trêmula, consciente de que aceitava muito mais que um acordo comercial. Ao sair do imponente edifício, Rafael entregou-lhe a cópia do documento com um sorriso enigmático. Agora a cafeteria é sua, mas o café, posso continuar tomando com você? Lição 1. A temperatura da água nunca deve superar 95 graus, instruiu Mariana, observando como Rafael manipulava desajeitadamente a cafeteira profissional. Setembro transformava o Rio de Janeiro, trazendo consigo ares de renovação que se refletiam no renovado Café com Alma. Novos tons terrosos nas paredes, iluminação cálida estrategicamente posicionada e um balcão de degustação recém-instalado davam testemunho das mudanças que um mês havia trazido. A temperatura parece um detalhe insignificante, mas altera completamente o resultado final, protestou Rafael, frustrado após sua 5ª tentativa fracassada de criar uma arte em espuma apresentável. Bem-vindo ao meu mundo, Mariana sorriu, ajustando suavemente suas mãos sobre a jarra. Onde os pequenos detalhes constroem a experiência completa. O acordo com o Grupo Horizonte havia desbloqueado possibilidades inesperadas. A cafeteria não apenas permaneceria em sua localização original, mas ocuparia um espaço adicional que anteriormente funcionava como depósito. As renovações avançavam aceleradamente para a grande reabertura programada para o fim de semana. Nunca pensei que veria o grande executivo Valente preocupado com a textura perfeita do leite vaporizado, comentou Lúcia, a nova barista, contratada para atender o crescente fluxo de clientes. Condição inegociável, respondeu Mariana, piscando-lhe um olho. Todos aqui devem saber preparar o que vendemos, especialmente os sócios capitalistas. Rafael arqueou uma sobrancelha, divertido ante a provocação constante. Sócio minoritário, por favor. Com ênfase em minoritário, conforme me lembra diariamente. As tardes deslizavam entre preparativos para a reabertura e planejamento de uma linha de misturas exclusivas que levariam o selo distintivo do Café com Alma. A dinâmica entre eles havia evoluído para uma cumplicidade que entrelaçava o pessoal e o profissional, sem fronteiras claramente definidas. Na noite anterior à inauguração, Mariana supervisionava os últimos detalhes quando descobriu Rafael observando antigas fotografias na parede recém-ampliada de memórias. Sua avó tinha sua mesma expressão determinada, comentou ele, apontando para uma imagem sépia onde uma mulher de meia-idade segurava uma bandeja transbordante de bolos. E meu temperamento impossível, pelo que contam. Mariana posicionou-se junto a ele, contemplando o rosto de Mercedes Rezende.
Ela teria gostado de ver você lutando com a cafeteira. Você acha que ela aprovaria todas essas mudanças? A pergunta continha uma vulnerabilidade que Rafael raramente permitia aflorar. Mariana entrelaçou seus dedos com os dele. Aprovaria que alguém continuasse seu legado, adaptando-o aos novos tempos. Apoiou a cabeça em seu ombro. A essência permanece mesmo que a forma evolua. O relógio marcava quase meia-noite, quando o último detalhe foi aperfeiçoado. Examinando o espaço transformado, Mariana experimentou uma estranha mistura de nostalgia e esperança. É lindo, sussurrou, apreciando como a renovação havia preservado o espírito original enquanto incorporava elementos contemporâneos. Diferente, mas autêntico. Como nós, respondeu Rafael, atraindo-a para si. No dia da reabertura, uma fila de clientes expectantes estendia-se pelo quarteirão inteiro. Jornalistas locais, vizinhos curiosos e fiéis frequentadores, aguardavam o momento de redescobrir aquele recanto que haviam aprendido a amar. Dentro, Mariana ajustava nervosamente seu novo avental, enquanto a equipe, recentemente ampliada, realizava os preparativos finais. Estão procurando por você lá fora, informou Lúcia, aparecendo pela porta dos fundos com expressão intrigada. No beco, Rafael aguardava junto a uma pequena van de entregas. Sua habitual compostura havia dado lugar a um nervosismo quase infantil. Você deveria estar atendendo os jornalistas, repreendeu-o Mariana. Isto é mais importante, apontou para o veículo. Um presente de inauguração. Os funcionários começaram a descarregar caixas cuidadosamente embaladas, que continham xícaras de cerâmica artesanal, cada uma única, decorada com motivos que evocavam a história do bairro. Encomendei-as de um coletivo de artesãos locais, explicou Rafael. Queria algo que simbolizasse nossa filosofia. Peças únicas que juntas formam uma coleção harmônica. Mariana contemplou as delicadas peças, reconhecendo padrões inspirados nos desenhos que adornavam as toalhas tecidas por sua avó. Como você conseguiu? Encontrei fotografias antigas nos arquivos municipais. Queria que este lugar mantivesse sua conexão com o passado. A emoção anulou momentaneamente a capacidade de Mariana para articular palavras. Nesse gesto aparentemente simples, residia uma compreensão profunda do que realmente significava aquele espaço. Há mais uma coisa, acrescentou Rafael, extraindo uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro, repousava uma chave antiga com uma gravação delicada. A chave original deste prédio, explicou ante seu olhar interrogativo, encontrei-a nos arquivos históricos municipais, pertenceu aos primeiros proprietários em 1925. O simbolismo do gesto superava qualquer declaração verbal. Mariana pegou a chave com mãos trêmulas, sentindo seu peso histórico. Acho que devemos abrir, sugeriu finalmente, contendo lágrimas de gratidão e assombro. A inauguração transcorreu como uma celebração vibrante. Pratos tradicionais, cafés especiais e a história do lugar narrada em painéis fotográficos cativaram os participantes. O evento, inicialmente planejado para poucas horas, estendeu-se até o anoitecer entre brindes, risos e reconexões. Passada a meia-noite, quando o último convidado se retirou, Mariana e Rafael ficaram sozinhos no espaço que havia sido testemunha de sua inesperada história. Satisfeita com o resultado? Perguntou ele, contemplando as mesas vazias que guardavam ecos das conversas do dia. Mais que satisfeita, plena. Mariana percorreu com o olhar o lugar transformado. Nunca imaginei que aquela inauguração com café grátis terminaria assim. Nunca imaginei que entraria para me divertir à sua custa e terminaria transformado. Rafael acariciou sua bochecha com reverência. Me diga uma coisa, o que viu em mim naquele primeiro dia, além de um executivo arrogante? Potencial. Mariana sorriu. Vi um homem que havia esquecido como saborear a vida, mas que ainda lembrava o aroma. Olharam-se sob a luz tênue das lâmpadas vintage, reconhecendo mutuamente o caminho percorrido. Nunca pensei que um café grátis me custaria o coração inteiro, confessou Rafael com voz rouca. Valeu cada gota, respondeu ela, selando com um beijo a promessa de um futuro que, como o melhor café, havia sido elaborado lentamente, com paciência,
calor e dedicação. Naquela madrugada tranquila, enquanto o Rio de Janeiro dormia, o café com alma repousava como testemunho de que dois mundos aparentemente opostos podiam encontrar-se, misturar-se e criar algo inteiramente novo. Uma infusão perfeita de paixão e propósito, tradição e inovação, razão e sentimento. Uma receita única, preparada para dois. De que canto do mundo você nos acompanha, enquanto desfruta desta história de café e encontros inesperados? Estava aconchegado com sua bebida favorita, ou talvez lendo às escondidas durante seu intervalo? Compartilhe conosco. Se Mariana preparasse um café especial baseado na sua personalidade, quais ingredientes secretos ele teria? A vida, como o bom café, é melhor apreciada quando compartilhada.